Bom dia! Bom dia! Estamos bem, né? Acordamos com saúde mais uma vez e Deus nos deu a oportunidade de estarmos na igreja e isso é sempre muito bom. Um bom dia para você também, não sei onde você está nesse momento, mas que a graça do Senhor te acompanhe, te alcance e que você se sinta revigorado com o estudo dessa manhã. Vamos orar junto com a gente? Vamos orar? Senhor Deus, queremos lhe agradecer porque temos um novo dia para viver, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Bendito seja o teu nome que nunca tem nos deixado sozinhos. Eu peço a tua bênção, ó Pai, sobre os meus irmãos que estão do outro lado. Não sei quais são as necessidades, mas eu sei que o Senhor é o Pai de todos nós e o Senhor atende as nossas orações conforme as nossas necessidades e conforme o que é melhor para a nossa vida. Nos abençoa agora ao estudarmos a sua palavra, ao cantarmos louvores, que possamos sentir o Senhor bem perto. Em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar no dia em que nunca mais nos separaremos? Já parou para pensar que vai chegar mesmo o dia em que sempre viveremos juntos, em que veremos Cristo todos os dias? Vai ser um dia que nós nunca nos separaremos. Você já pensou nisso? Se não, para pensar nas grandes promessas, naquilo que Deus tem reservado para nós. Vai chegar um momento em que nunca mais nos separaremos de Jesus e nem das pessoas queridas que amamos. Vamos cantar juntos o hino.
Então vamos para o nosso verso da semana. Essa semana está mais fácil, é um verso curtinho e a gente já no início da semana já aprendeu. Você que tem acompanhado também possivelmente achou mais fácil esse verso mais curtinho, mas se você está aqui pela primeira vez, pegue sua Bíblia, abra com a gente, é 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8, e a gente vai aprender nesse momento. Então vamos no 3, 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Amém. Que o Senhor te fortaleça e vamos assistir o estudo agora. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Bom dia, tia Ivanilda. Bom dia, Duda. A senhora está bem? Acordou bem? Muito bem. Que bom estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus, para mais uma vez estarmos em comunhão com Ele. Isso é muito bom porque cada dia temos aprendido mais dele, não é mesmo? E o que nós estudamos essa madrugada? Essa madrugada nós estudamos o livro de Salmos 48 a 50 e Lucas 14 e também o capítulo 18. Isso mesmo. Aqui no capítulo 48 de Salmo, começa falando sobre a cidade de Deus. E que essa cidade de Deus louva o nome dele, que as coisas que estão ali louvam o nome dele e que tudo que está ali engrandece a ele. Que tudo que está ali está para adorar ao Senhor. E aqui vem falando que naquele lugar até os príncipes adoram ao Senhor, os príncipes reverenciam a Deus. Porque essa é a essência da adoração, que todos devem se prostrar ao Criador. E aqui vem falando que o Senhor ele é muito grande e que ele tem muita benignidade, ele é muito misericordioso para conosco. E isso é verdade, nós vemos isso todos os dias. O Senhor ele sempre age com misericórdia e ele sempre age com benignidade. Mas o que fala no capítulo 49 de Salmos? O capítulo 49 vem falando da vaidade do homem. No versículo 11 diz assim: o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. O 12. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os restos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. O 16. Mas não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Isso mesmo, esse capítulo fala sobre a vaidade do homem, né? Que o homem não deve ter vaidade, porque tudo isso vai passar um dia, nada vai ficar aqui nessa terra. Já no capítulo 50, vem falando sobre a essência da adoração a Deus, a essência do culto a Ele. Que o Senhor, Ele sempre nos ajudou, o Senhor sempre agiu com amor conosco e o Senhor Todo-Poderoso, Ele sempre esteve ali. E Ele sempre deve ser louvado. Aqui Davi, ele vem, Asaf, ele vem dando um testemunho e ele vem falando sobre a adoração, como deve ser esse culto a Deus, como deve ser a essência, o que nós devemos fazer, o que nós devemos prestar ao Senhor, como nós devemos nos chegar a Deus. Esse é um capítulo muito importante porque vem retratando como nós devemos nos comportar perante Deus, como nós devemos agir perante o Senhor. E isso é algo que nós devemos ter em relevância, porque nós não devemos prestar um culto ao Senhor de qualquer modo, de qualquer maneira, não devemos fazer isso com desleixo. E aqui vem falando como o povo de Israel fazia isso,
como ele levava suas ofertas ao Senhor, como eles prestavam um culto a Deus. E nós vemos que isso era algo muito significante para eles. E eles faziam isso com um amor muito grande e eles faziam isso com uma reverência muito grande também, porque eles sabiam que Deus, ele era muito poderoso e que para ele deveria ser o melhor que eles tivessem. Então aquela era a essência da adoração deles, aquela era a essência do culto deles. E o que nós estudamos em Lucas, capítulo 14? Lucas, nós estudamos sobre a parábola da ceia, né? E a base para essa parábola está no verso 1 e no 12 ao 24. Isso mesmo. O que se retrata essa parábola? Sobre um convite, né, que Deus fez, naquele tempo foi para os judeus, né? Só que os judeus, eles achavam que o convite era só para eles e que eles deviam guardar só para eles. Mas eles não tinham noção que tinha que disseminar esse convite para todos. Isso mesmo. A parábola ela vem retratando um certo homem que ele fez um convite para as pessoas. Olha, venham, eu vou ter uma ceia, venham vocês para a ceia. E ali aquelas pessoas falaram, tá bom, nós vamos. Só que quando o servo dele foi falar, pronto, a ceia já está pronta, vocês já podem ir. Um falou, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá ver meu campo, não vai dar para mim ir. Aí o outro falou assim, eu comprei uma junta de bois, eu tenho que ir lá ver meus bois, eu também não posso ir. O outro falou que casou e que também não podia ir por conta da sua esposa. Mas eles só estavam tratando de uma desculpa. E quando aquela mensagem foi levada àquele dono da festa, aquele homem que iria dar aquela grande festa, ele disse que era para o servo dele ir por todos os caminhos, por todos os lugares, e pegar as pessoas, os que eram cegos, os que estavam com fome, os que estavam desabrigados, e trazer todas aquelas pessoas para a festa. Essa era a parábola, e a parábola, dentro dessa parábola tem tantas coisas preciosas. O Salvador, nosso Jesus, ele estava em um banquete com o fariseu quando ele começou a retratar dessa parábola. E os fariseus, eles eram muito exclusivistas. Eles não queriam dividir nada com ninguém. Para eles, as pessoas que eram cegas, que estavam com fome, que eram pobres, eles era o dedo de Deus neles e que eles tinham feito alguma coisa para estar naquela condição. Mas não era isso, porque Deus, ele não castiga somente as pessoas por causa dos seus pecados. Muitas vezes, Deus já prometeu que sempre vai ter pobres na terra, mas teria pobres para que as pessoas ricas ajudassem eles. Mas aqueles fariseus, eles não estavam com isso, e quando o Senhor começa a falar que os seus convidados não devem ser apenas as pessoas importantes, começa a falar para aquele fariseu que as pessoas não eram só as pessoas ricas, só os vizinhos, os parentes, mas que eles deveriam convidar as pessoas que estavam cegas, que estavam desabrigadas, que estavam passando fome. E ele vem falando isso, e isso já era uma ordenança para os judeus. Moisés, o Senhor já tinha falado por intermédio de Moisés, que sempre que tivesse festa deles, isso deveria acontecer. Eles deveriam chamar as pessoas que estavam ali carecendo de alimento, carecendo de lugar, de roupa. Eles deveriam chamar aquelas pessoas, os órfãos, a viúva, os estrangeiros, eles deveriam chamar aquelas pessoas para a sua festa. Mas o que aquele fariseu ele pensava? Ele pensava que essas pessoas não tinham direito algum, não tinham salvação nenhuma, que Deus não teria misericórdia delas. Tanto que um homem que estava ali naquela festa, ele se levantou e o que ele disse? Ele disse, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Dizendo, pronto, a gente não precisa fazer isso aqui na terra, não. Quem deve fazer, o que vai acontecer, quando vai acontecer isso, vai ser lá no reino de Deus, no céu. E isso era uma desculpa muito familiar entre eles. Sim, e também aqui mostra que na primeira página, na página 219 diz assim, os judeus pretendiam circunscrever a si as bênçãos divinas para esta vida e a futura. Negavam a mercê de Deus para com os gentios. Pela parábola, Cristo mostrou que nesse mesmo momento eles rejeitavam o convite de misericórdia, a chamada para o reino de Deus. Demonstrou que o convite que desdenhavam estava para ser dirigido àqueles a quem desprezavam e de quem se retraíam com os leprosos. Que é como você falou, né? Eles achavam que o convite era só para eles. Mas Cristo mostra, né, que a gente deve disseminar a palavra dele para todos.
e principalmente para aqueles, né, que são pobres, não têm riquezas. Eles, por se acharem ricos, achavam que era só para eles. Isso mesmo, e pela parábola da grande ceia, Jesus ele vem retratando as bênçãos que eram oferecidas pelo Evangelho. As bênçãos estavam ali e foi com os judeus, que representavam aquelas pessoas que foram convidadas para festas, mas rejeitaram aquela ceia, rejeitaram aquelas bênçãos, rejeitaram o Evangelho. E nós vemos isso porque os judeus estavam aqui, Jesus estava aqui no meio deles, estava convivendo com eles, tudo apontava que Jesus era o Messias, e nós lemos no Desejado que os fariseus, os mestres da lei, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas por causa do orgulho eles não renunciavam isso, eles não queriam confessar isso abertamente. Mas quando eles rejeitavam aquilo, eles estavam recusando o convite de Jesus para a grande ceia. Eles estavam recusando o Evangelho, eles estavam recusando o Salvador que estava ali tão perto deles. As bênçãos eles estavam jogando fora, e as pessoas que necessitavam tanto, que estavam anelando daquilo, que não possuíam nada, eles precisavam daquilo, e por isso que o Senhor mandou um servo, né, ir lá pelos caminhos e valados chamar as pessoas, para que eles tivessem um pouco dessa esperança que os judeus jogaram fora. E também tem uma partezinha aqui na página 222 que diz assim, como você falou, né, que os convidados recusaram, aí diz assim: nenhuma das escusas tinham base em necessidade real. O homem que precisava sair a ver seu campo já o comprara. Sua pressa de vê-lo era devida a que seu interesse estava absorvido pela aquisição. Os bois também tinham sido comprados. O exame dos mesmos só devia satisfazer a curiosidade do comprador. Também a terceira desculpa não tinha melhor motivo. A circunstância de o convidado haver contraído núpcias não precisava impedir sua presença à festa. Sua esposa também seria bem-vinda. Fizera, porém, seus próprios planos de prazer, e estes lhe pareciam mais desejáveis do que comparecer à festa como prometera. Então aqui a gente vê que eles colocaram os interesses deles em primeiro lugar. Prometeram ir a essa ceia, mas não cumpriram, porque eles estavam mais preocupados com ir ver o campo, e ver os bois, né, que compraram. Então eles estavam colocando em primeiro lugar os seus bens. Isso mesmo. E aqui diz que para eles irem naquele banquete que o homem convidou para eles teriam que renegar as coisas dele, eles teriam que esquecer um pouquinho das coisas que eles tinham para fazer para ir naquela festa. E é exatamente o que Cristo faz conosco. Nós devemos renunciar às nossas coisas mundanas, para participarmos dessa grande ceia. Na mesma página diz assim: pela grande ceia, Cristo representa as bênçãos oferecidas pelo Evangelho. A provisão é nada menos que o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu, e dele emanam as torrentes da salvação. Os mensageiros do Senhor anunciaram aos judeus a vinda do Salvador, apontaram a Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No banquete que preparou, Deus lhe ofereceu a maior dádiva que o céu podia conceder, uma dádiva que excede todo o entendimento. O amor de Deus supriu o custoso banquete e proveu inesgotáveis recursos. Se alguém comer deste pão, disse Cristo, viverá para sempre. Então aqui a gente pode ver que o pão da vida é Jesus, né? E se a gente nega Jesus, a gente está negando todas as bênçãos que Ele tem que nos conceder, a gente está negando. Isso mesmo. E essas mesmas desculpas que essas pessoas estavam falando se dá hoje. Muitos estão desculpando, não vou no banquete, não vou aceitar o Evangelho por conta disso, por conta daquilo. E uma desculpa muito frequente foi a última desculpa do convidado, que era por causa que tinha se casado. Muitas pessoas falam assim: eu não posso ir porque agora meus parentes não posso aceitar o Evangelho, porque meus parentes vão falar alguma coisa de mim, porque minha esposa não é de acordo com isso, meu esposo não é de acordo com aquilo, meus filhos não são de acordo com isso, então eu não posso aceitar. Eu não posso receber essa mensagem, porque senão eu vou estar como é que eu posso dizer? Em discórdia com a minha família aqui da terra. Eu vou estar discordando com eles, mas isso não deveria ser o essencial. Porque essa pessoa que recusou esse convite do Salvador, aqui no parágrafo da página 224, diz assim, ele vem falando sobre
aquela recusa que eles estavam tendo, né? E diz assim: o meu marido recusa o convite de misericórdia, diz que o seu negócio é um embaraço, preciso acompanhar o meu marido e por isso não posso ir. O coração dos filhos é impressionado, desejam ir, mas amam o pai e a mãe, e como esse não atende o convite do evangelho, pensam que sua presença não é esperada. Também disse: hajas-me por escusado. Ou seja, às vezes nós pensamos que nossos parentes são mais importantes do que o nosso Pai do céu. Que se eu negar eles aqui, nossa, vai dar muita confusão, eu não vou ficar em harmonia com eles. Eu amo tanto eles, por que eu tenho que aceitar o evangelho assim? Por que eu tenho que fazer isso? Mas esse não deveria ser o cerne. Nós devemos todos os dias aceitar o convite do Salvador. Porque o Salvador, ele está ali, ele nos convida todos os dias. Mas se nós não aceitarmos, vamos ter por recusados na festa. E assim como os judeus perderam todo o privilégio deles, os judeus perderam a essência da adoração deles, assim nós também podemos perder a adoração por coisas tão simples, parecendo, eu não vou por causa que está chovendo, eu não vou porque meu amigo não deixa, porque hoje eu tenho uma coisa mais importante para fazer, mas nunca vai existir uma coisa mais importante do que as coisas do céu. Nunca vai existir algo que tenha essa essência, essa maneira de adoração como as coisas do céu. Esse convite deve ser aceito, porque é esse convite que nos vai herdar a herança no céu. Sim, assim como você está falando, tem uma parte aqui na página 225 que diz assim: todos estes não atendem ao convite do Salvador porque temem causar divisão no círculo da família. Pensam que negando a obediência a Deus, asseguram a paz e a prosperidade do lar. Porém, isto é uma ilusão. Então aqui a gente vê, né, que a gente recebe o convite, mas pensa, né, na família, o que será que eles vão pensar? E a gente acha que fazendo isso está assegurando a paz da família, a prosperidade, mas a gente pode ver que isso é uma ilusão, porque a gente preferindo a família está desprezando a Deus. E como é que a gente vai se salvar dessa forma? Isso mesmo. E depois que esse mensageiro ele volta no seu senhor e fala: olha, eles recusaram, eles não vão vir para a festa mais não. Já estava tudo preparado, todas as coisas que precisavam para uma festa judaica já estavam ali. E aquele homem fica muito decepcionado. Indignado. Ele fica indignado com a situação. Como é que eles não podem vir? Eles me prometeram que iam vir para a minha festa e agora eles não podem vir. O que eu vou fazer com isso? E o que ele manda o servo dele fazer? Ele fala assim: disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. O hospedeiro voltou-se daqueles que menosprezaram sua bondade e convidou uma classe não abastada, que não possuía casas nem terras. Convidou os pobres e famintos, que apreciaram a generosidade. Isso mesmo, porque quando os judeus rejeitaram aquele evangelho, eles rejeitaram aquelas bênçãos, o Senhor começou a espalhar aquilo, falou: vamos anunciar isso para os outros povos, para as outras pessoas que anseiam isso, que não têm casa, não têm terra, que estão famintos. Famintos não só pelo pão físico, mas pelo pão espiritual também. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida também, porque Cristo, ele anseiou os homens aflitos, cansados e opressos, que a ele vão. Ou seja, Cristo, ele anseia que esses homens que estão nessas ruas, nesses bairros, que não têm essa mensagem, que não têm esse evangelho, que não têm essa fonte, que não têm essa segurança, que não têm esse desejo de ir para o céu, não tem nada disso, ele deseja que essas pessoas vão a ele. Porque eles, às vezes, têm mais desejo de serem salvos do que as pessoas que têm o evangelho na mão. Por isso que muitas vezes tem pessoas que têm Bíblias de todas as formas em casa e tem a coleção do Espírito de Profecia todinho, mas fica ali empoeirando. Não vai ler, não consome aquela palavra, não come aquilo todos os dias. Mas as pessoas, se pelo menos tivessem um trechinho da Bíblia, eles estariam tão felizes com aquilo, estariam tão saciados com aquilo, que foi exatamente o que aconteceu nesse banquete. Quando aquelas pessoas foram chamadas para ali, aquelas pessoas que estavam nas ruas, que estavam nos bairros e depois não tinham enchido a casa daquele homem ainda, e ele manda procurar pelos caminhos e valados, pelos lugares mais longes que estivessem, para que as pessoas pudessem vir para a casa dele,
elas tiveram um grande gozo de estar ali, uma grande alegria de estar ali naquela festa, porque eles estavam recebendo o que eles procuraram há tanto tempo, o que eles não tinham há tanto tempo, eles estavam recebendo naquele dia. Eles estavam recebendo a mensagem do Evangelho, porque muitas vezes nós vamos e pregamos para as pessoas e pensamos, vai lá que essa pessoa não aceita, né? Eu não vou passar aqui não, porque essa pessoa não tem cara que vai aceitar o Evangelho. Mas às vezes nós estamos muito enganados, porque Cristo, ele anseia essas pessoas que estão saciando mais dessa mensagem, que estão saciando mais dessa bênção. Na página 228 diz assim: a Bíblia declara que nos últimos tempos os homens estariam absortos em empresas mundanas, prazeres, enriquecimento, estariam cegos para as realidades eternas. Cristo diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O mesmo se dá hoje. Os homens arrojam-se à caça de lucros e satisfação própria, como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Então aqui a gente pode ver que as riquezas, elas estão tomando o lugar de Deus em nossa vida, né? A gente vê assim que as preocupações maiores das pessoas são os seus bens, as suas riquezas, e eles não estão nem um pouco preocupados com ter tesouros lá no céu, né? E nós vemos que às vezes é mais fácil para as pessoas pagarem 10 mil reais em um celular, 4 mil reais em um celular, pagarem dinheiros absurdos em casas mundanas, em coisas terrenas e em coisas que não vão nos levar para o céu. Mas às vezes quando quando tem que comprar algo sobre Deus, acham caro, um valor de 30 reais, por exemplo, às vezes eles acham caro. Nossa, esse livro está muito caro, 70 reais, nunca que eu vou pagar isso. Às vezes nós achamos que isso são coisas absurdas, mas gastamos dinheiro com coisas mundanas, gastamos dinheiro com outras coisas que às vezes nem precisamos, que às vezes é só por causa de status. É só por causa, nossa, esse daqui comprou, eu também vou comprar, porque agora tá na moda, todo mundo tá comprando, né? Eu também quero, só para poder postar uma foto, só para poder fazer alguma coisa e mostrar para alguém que tem aquilo. Mas não deveríamos gastar o nosso tempo nessas coisas. Não deveríamos não deveríamos ficar gastando o nosso dinheiro em coisas mundanas. Porque aqui trouxe uma frase que eu achei muito importante, que muitas pessoas gastam dinheiro naquilo que não é pão e trabalham por aquilo que não satisfaz. Eles estão procurando coisas mundanas e eles às vezes não estão se preocupando com eles mesmos. Uma vez eu escutei alguém, eu não lembro quem foi, mas que tinha me dito que uma pessoa estava passando por um momento muito difícil, estava com fome, seus filhos estavam passando fome, mas o dinheiro que ela tinha, ela pagou a conta de internet de casa e não comprou um alimento. Ela preferiu pagar a internet do que comprar o alimento para si. As pessoas estão perdendo o senso do que elas precisam hoje em dia, estão gastando dinheiro com aquilo que não é pão, gastando dinheiro com aquilo que eles não precisam, que não é necessidade no momento. Não que isso não possamos fazer isso, mas devemos ter o senso de que é a prioridade primeiro em nossa vida, assim como Deus é a prioridade. Como Deus não foi a prioridade para aqueles judeus no banquete, Ele estava sendo a prioridade para aquelas pessoas que estavam nos caminhos e valados. Sim, na página 229, o primeiro parágrafo diz assim: na ordem de ir pelos caminhos e valados, Cristo apresenta a tarefa a todos os que chama, de ministrar em seu nome. Todo mundo é o campo para os ministros de Cristo. Toda a família humana está compreendida em sua congregação. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Então, qual é o que nós devemos fazer, né? Nós devemos sair pelos campos anunciando a palavra do Senhor, porque Cristo diz: o Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Então, que nós possamos fazer esse papel, né? Levar o Evangelho para toda a alma que necessita do conhecimento de Deus. Isso mesmo. E nós devemos pregar pelos caminhos e valados, igual aquele homem fez, chamando aquelas pessoas, convidando aquelas pessoas para entrar na festa.
para estar ali naquele banquete. E também na página 230 diz que é uma grande obra que nós devemos fazer em prol dos ricos. Porque muitos ricos, eles não estão mais reconhecendo a sua responsabilidade. Estão juntando riquezas e não lembram o que devem fazer com aquilo. Mas lá em Deuteronômio diz que Deus sempre vai existir pobres, mas também sempre vão existir pessoas ricas. Porque é para os ricos terem humildade suficiente de ajudar aquelas pessoas que estão ali na rua, de ajudar aqueles pobres, de ajudar aqueles famintos, de ajudar aqueles necessitados que estão passando por necessidades físicas e também por necessidades espirituais. E nós devemos levar a eles também a esperança, não só para as pessoas pobres. Às vezes pensamos que uma pessoa rica não vai aceitar o evangelho. Nossa, essa daí tem um cargo muito alto. Eu não vou falar para ela porque não vai aceitar, não vai compreender o que o evangelho traz. Às vezes deixamos de pregar para eles porque pensamos que eles são muito ricos, que são muito poderosos e que não vamos falar para eles porque eles também podem nos humilhar, podem fazer alguma coisa. Nós devemos ter em mente que não é porque eles são ricos também que eles não têm sede da palavra de Deus, né? Tem muitos que, claro, têm suas riquezas, mas lá no seu íntimo eles têm sede da palavra de Deus. E nós, como somos conhecedores, devemos fazer isso, levar o evangelho para eles. E assim como aqui diz, no livro traz uma pequena historinha, né? Se um homem estivesse se afogando e aquele homem fosse um advogado, um juiz, um negociante, alguma pessoa muito importante, você ia ficar imóvel e não ia ajudar ele? Se ele estivesse perecendo, cada vez se afundando mais, você ia ficar, não, eu não vou ajudar ele não. Ele está se afogando, mas deve ter alguém ali para ajudar. Eu não vou socorrer essa pessoa. Esse não deve ser o nosso princípio, esse não deve ser o nosso pensamento. Léo? Que interessante foi o estudo de hoje, né? Eu queria voltar só um pouquinho lá na página 228 e eu queria fazer uma pergunta. O convite do evangelho só é para mim? Nunca. O convite do evangelho está fazendo para quem? Para todos. O convite do evangelho deve ser dado a todo mundo e toda nação, tribo, língua e povo. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Aqui nós devemos estar em casa de boa, lá esperando que que aquela pessoa que está lá aflita, angustiada, venha até nós? Não, nunca, jamais. No parágrafo que começa, não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada no púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo evangelho se ele não for levado. Louvado seja Deus porque nós temos a chance, o privilégio, o conhecimento que Deus dá para nós, de nós levar essa mensagem que o Senhor Deus nos ensinou para essas pessoas que estão carecendo do Evangelho de Deus. Aqui fala também que muitos estão sedentos, fome da palavra de Deus. Você que está em casa, você que está ouvindo esse vídeo agora, em nome de Deus, não deixe de ouvir o convite que Deus está fazendo para você. Enche seu coração, abra seu coração, que Deus tem bênção sem medida para você. Que Deus te abençoe. Obrigada, Léo, pelo seu comentário. E uma vez eu li no Eventos Finais que a missão da igreja é espalhar o evangelho. É sair pelos caminhos e valados e convidando as pessoas para esse grande banquete. Mas nós poderíamos ter apressado a vinda de Cristo. Talvez, se nós, que somos a igreja, estivéssemos fazendo o nosso papel, talvez Cristo já teria voltado. Porque uma vez o pastor Tiago, ele disse assim, se cada pessoa levasse uma alma por ano para Cristo, só uma pessoa levasse uma pessoa a Jesus por ano para Cristo, imagine, são 365 dias, um ano bissexto 356, mas uma pessoa levasse uma pessoa por ano para Cristo, em pouco tempo o mundo todo já estaria evangelizado. Em pouco tempo todo mundo estaria conhecendo esse evangelho, essa verdade. Os 4 cantos do mundo já estariam evangelizados. Mas muitas vezes nós não fazemos o nosso papel. Muitas vezes estamos sem sair por esses caminhos e valados e chamando essas pessoas. Venham para a festa. Nós estamos te convidando. Jesus está te convidando para essa festa.
Jesus está convidando pessoas simples, pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento da palavra de Deus. Às vezes não é um testemunho forte, uma pregação com todas as filosofias que você tiver no mundo, às vezes não é palavras em gregos que vai trazer uma pessoa a Cristo. Às vezes é uma simples parábola. Por exemplo, essa. Falando que Cristo, ele aceita todas as pessoas que estão cegas, pessoas que estão famintas e os pobres também. E assim, nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Quando a gente for sair, a gente não deve, esse aqui eu vou chamar para o reino. Esse não, a gente deve ir e trazer a todos, assim como o homem falou, né? Vá e chamem a todos. Isso mesmo, não devemos ter acepção de pessoas, porque assim como aqui trouxe no livro, duas pessoas, John Bunyan e John Newton, ele foi tirado do tráfico de escravos e outro foi tirado de uma vida ímpia e de orgia. Mas eles começaram a anunciar o Evangelho de Cristo. Às vezes uma pessoa, poderia ser que uma pessoa estava pregando o Evangelho, olhou para eles e falou, não, esse aí não tem mais oportunidade. Esse aí não tem mais salvação, não tem mais o que fazer por eles. Mas depois que uma simples pessoa falou sobre o Evangelho para eles, eles aceitaram e começaram a pregar isso com tanto fervor, com tanto amor, começaram a ser evangelistas de Cristo. E nós devemos ter isso em nossa mente, que nós devemos pregar por todos os lugares, devemos pregar a todas as pessoas. E nós devemos fazer uma meta em nossa vida. Se a cada ano levarmos uma pessoa para Cristo, falarmos pelo menos a uma pessoa do Evangelho, nós, em pouco tempo, todo mundo já conhecerá desse Evangelho. Certamente nem todos vão aceitar, mas todos saberão o que Jesus quer falar para eles. Devemos pregar também aquelas casas que estão no meio do nada, que às vezes também carecem de esperança. Eu vou convidar a Rebequinha para que venha aqui, porque nós vamos orar em prol disso, vamos orar para que o Senhor nos dê o desejo de pregar em todos os caminhos e valados e convidar, falar, Jesus está te convidando para essa ceia. Grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse estudo, que assim como falou no estudo, Senhor, que nós possamos sair por esse mundo fazendo esse convite tão generoso que o Senhor nos deu. Que possamos, Senhor, espalhar o Teu Evangelho para toda pessoa. Que não venhamos, Senhor, fazer acepção de pessoas. E que o Senhor continue conosco durante esse dia, nos dando força. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.